Olá! Hoje no nosso programa a gente vai entender sobre a atividade física e o emagrecimento para o verão. Eu vou conversar com dois profissionais que esclarecem as nossas dúvidas sobre o tema, o Daniel Bersottini, que é mestre em Educação Física, e eu converso também com o Thiago Nunes, que é personal trainer. Então não sai daí, o nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Obrigada pelos recados nas nossas redes sociais. A emissora tem Instagram, Facebook e o nosso canal do YouTube que estão passando aqui para você. Eu gosto muito de te lembrar da importância do canal do YouTube, porque através dele você acompanha sempre a nossa programação, pode interagir conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Você vai ver ali um sininho e clicando nele você pode ativar as notificações. E assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado, tá? Enquanto o programa acontece, você sempre participa usando a minha rede social, o meu Instagram, @JaqueStefano. Aliás, ali sempre tem um pouquinho de bastidores, ao vivo e do meu dia a dia. Eu falo sobre assuntos que eu sei que vocês gostam. A gente fala sobre beleza, maquiagem, look. Eu trago muitas dicas interessantes para vocês, muitas até em complemento àquilo que a gente traz e fala aqui no nosso programa, tá? Te espero também por lá. E além disso, se você tem alguma sugestão de tema, um assunto que você quer ver abordado aqui, me envia, eu passo para a produção, porque esse programa é todo preparado com muito carinho, especialmente para você que nos assiste, tá? No programa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que eu sei que interessa muita gente. A gente vai falar sobre atividade física, principalmente nessa época do ano, né? Eu sei disso. A gente vai associar a atividade física ao emagrecimento, mas a gente não deixa de falar do principal, que é a saúde, tá? Eu vou bater papo com o Daniel Bersottini, que é mestre em Educação Física, e com o Thiago Nunes, que é personal trainer. Tudo bem, rapazes? Olá, prazer te receber aqui, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Prazer te receber aqui novamente, Thiago. Faz muito tempo que eu não recebo vocês aqui, né? Muito tempo. A pandemia nos afastou, mas agora estamos de volta. É verdade. Sejam bem-vindos novamente. Muito obrigado. Aliás, até uma pergunta, né, que a gente pode fazer daqui a pouco, que é o que aconteceu com a pandemia e com as pessoas. Muita gente que praticava atividade física deixou de praticar. Quem praticava muito pouco foi para quase zero, já já a gente pode falar sobre isso. Mas eu quero introduzir o nosso assunto falando sobre algo que eu acho que é recorrente com vocês. Chega essa época do ano, as pessoas vão desesperadas para a academia, procuram professores e falam: socorro, eu quero o resultado perdido de um ano em que eu fiz tudo errado, comi errado, não treinei, e eu quero daqui um mês que eu tenho uma viagem, ficar com o corpo dos meus sonhos. Lembrando que a gente, nesse momento, acaba associando a atividade física à beleza, à estética. Mas esse não é o principal. Eu queria que vocês já começassem falando sobre isso. Podem se complementar, fiquem à vontade. Bom, obrigado pelo convite, né? É um prazer participar do seu programa. Então, esse assunto se refere ao famoso Projeto Verão, né? Que é algo que há muito tempo as pessoas se apropriaram desse termo e tentam se enganar, né, achando que num período de 2 meses, um mês que seja, vai chegar na praia ou vai chegar na sua viagem com aquele corpo escultural que vê nas mídias sociais. E todo mundo sabe, não só eu e o Thiago, somos profissionais da área, que isso é uma grande mentira. E da forma que esse conceito, Projeto Verão, ele vem sendo comercializado nas mídias sociais, cada ano que passa nós ficamos mais preocupados, porque cada loucura que aparece, né, cada vez piora, né, as dietas milagrosas, né, os tipos de treino que agora treine 3 minutos por dia e emagreça. Tudo eu acho maravilhoso, gente. Treino funcional, o que você precisa é de 3 minutinhos no seu dia para os seus problemas acabarem. Já pensou se fosse só isso mesmo, gente? Exatamente. Se fosse de fato dessa maneira, né, resolveria muitos problemas, porque as pessoas cada vez mais querem otimizar, né, o trabalho. Uma coisa que a gente sempre conversa, né, Dani? Uma coisa que a gente fala que é assim, cada vez mais, quando vai chegando nessa época, né, as pessoas elas não querem fazer o processo do emagrecimento, elas querem ser emagrecidas. Perfeito. E isso as pessoas acabam atropelando fases do processo, né? Então, pula algumas etapas que são consideradas por nós, profissionais, né, extremamente importantes, né?
Anotei aqui várias coisas para perguntar, baseado em tudo isso que vocês já me introduziram, tá? E eu quero começar falando, então, sobre 2 tópicos que eu acho que são importantes. Um deles é a volta da pandemia. Então, um ano muito melhor foi o ano de 2022, mais pessoas vacinadas. Mas não significa que as pessoas voltaram a treinar como deveriam. E a gente vem do verão saindo de onde? Do outono e do inverno e do outono. Muitas vezes a gente come muito mais nessa época. Então já tem um ganho de peso. A gente já sai, a gente vai entrar na primavera já com um ganho de peso muitas vezes. E aí nesse verão, a gente às vezes não perdeu o que ganhou no outono e no inverno. E aí queremos os milagres. Quero começar com vocês falando sobre isso. A pandemia ainda traz reflexos no corpo, na saúde, até na estética das pessoas? Muito, né? A gente teve uma reunião do nosso grupo de estudo recentemente para discutir exatamente, né, esse lado obscuro ainda da pandemia, né? Como isso tem refletido no corpo de pessoas que praticam atividade física em atletas de alta performance. Cientificamente falando, tudo é muito novo ainda para a gente pontuar de forma muito clara o que pode ter acontecido e o que vai. Dito, né? Exatamente. Ainda não dá, né? E o que vai acontecer. O que é fato é que existem situações ainda que estão ocorrendo que podem ser ainda vinculadas, né, que estão sendo vinculadas como reflexo da pandemia, como, por exemplo, a morte de um triatleta recentemente super famoso, né, filho de um empresário, que teve pandemia um mês antes de falecer, um homem super bem preparado fisicamente e teve uma morte assim... Teve Covid, né? Isso. E faleceu depois de um tempo. Então, qual a relação disso? A gente ainda não pode afirmar. A gente não tem estudos... A gente pode só observar e falar, pode ter ser, relação. Né? Pode ser. E a pandemia, né, dentro daquilo que a gente estuda, dentro do que a gente pesquisa, nos ensinou muita coisa, Jaque. Por exemplo, o que pouco vem sendo divulgado na imprensa, tudo, é que um percentual gigantesco mesmo, eu cito até 80% das pessoas que foram a óbito durante a pandemia devido ao Covid, eram pessoas que apresentavam sobrepeso e obesidade. Né, que isso abre porta para uma outra discussão que a gente pode abordar, que é a questão da comorbidade. O que são comorbidades? São doenças associadas à obesidade, como, por exemplo, diabetes, colesterol alto, hipertensão. Então, o que nós sabemos da pandemia e do número de óbitos? É que a grande maioria de pessoas que morreram estavam acima do peso ou eram obesas e que, para potencializando esse problema, que tinham alguma comorbidade vinculada à obesidade. Então, assim, além de deixar rastros ainda, né, no corpo das pessoas, o histórico da pandemia para pessoas que estavam acima do peso, fora do peso ideal sugerido, e peso ideal sugerido não é o corpo escultural, não é isso, viu, Jaque? Não. É longe disso. A gente ainda usa o IMC como uma métrica ou não mais? Assim, o IMC, ele pode ser uma referência, mas ela não é a primordial. O IMC, o histórico do IMC, ele foi desenvolvido por empresas americanas no passado, atrás, né? com o objetivo de tentar determinar empresas americanas de seguro de vida. Tá, qual pessoa tem mais risco de morte? Para quem eu vou cobrar mais, para quem eu vou cobrar menos? Então, pode ser um norte, mas não é o suficiente, porque o IMC, ele leva a relação peso e altura. Em relação peso e altura, hoje a gente sabe que o que é mais referenciável para determinar a qualidade de vida da pessoa é a bioimpedância, que faz uma relação de percentual de gordura com percentual de massa magra. Então, e eu conheço gente que está no peso, no IMC adequado e tem, por exemplo, gordura visceral. É isso. Sim, que é um risco à saúde, né? É o maior risco, inclusive. Essa gordura visceral é o maior risco, né? Outros dados que a gente sempre leva em relação é a relação cintura-quadril. Então, quando a gente vai olhar, o IMC ele acaba sendo muito superficial, quando, de fato, a gente teria que analisar a composição corporal total do indivíduo, né? Para que, em cima disso, baseado nisso, a gente tenha dados para determinar, né, fatores limitantes para a saúde. Então, se essa pessoa tem massa magra ou não, se essa pessoa malha sempre ou não, se ela tem músculo ou não, tudo isso é relevante, não é? Está muito além do peso, né? Relevante no treinamento e para a prescrição de treinamento também. São dados muito importantes para a gente, que a gente tem que levar em conta, né?
Para, Thiago, não é só eu pegar o treino do blogueiro e fazer igual? Não é tão simples assim, né? Como as pessoas acham que é. Até porque talvez a gente nem consiga, porque eles têm acompanhamento, né? Sim, com certeza. Tem que ter sim. Já trazendo até um pouco mais para a parte da prescrição, o nosso grupo de estudo também, a gente discute bastante os nossos alunos. Eu falo nossos alunos porque a gente está sempre se comunicando, né? Claro. Passando, porque duas cabeças pensantes, né? Então, a gente consegue elaborar um programa de treinamento mais adequado com a realidade e a necessidade real de cada indivíduo. Porque, fisiologicamente falando, nós temos alguns princípios que têm que ser respeitados, né, na elaboração do treinamento. Então, não é simplesmente, agora no verão, falar assim, eu quero começar a praticar algum esporte na internet. Quero sair correndo em uma semana e tá tudo resolvido. E aí, existem algumas promessas, né? Infelizmente, existem algumas promessas, né? Mas para que isso aconteça, de fato, iniciar dentro de um programa de treinamento físico, tem que passar por uma bateria de processos, né? Para que chegue até lá. Então, tem princípios fisiológicos que a gente tem que respeitar, sim. Princípio da individualidade biológica, que isso é de cada pessoa, as suas necessidades, as suas realidades não são iguais às nossas, a minha, a do Dani, então isso às vezes até fato. o objetivo, né? Porque é muito interessante a gente pensar nisso. Então, às vezes, acho que isso acontece muito com a mulher. Às vezes a gente está variando ali sempre 3 quilos para mais, 3 quilos para menos. Tem mulheres que se sentem, agora falando sobre estética, tá? Sim. A gente vai emendar na saúde. Que se sentem mais bonitas no 3 quilos para mais. Tem mulheres que se sentem mais bonitas no 3 quilos para menos. Desde que esteja sendo respeitado, porque a gente tem questões de mulheres que querem ser muito magras ou que querem uma hipertrofia, algo específico, aí são extremos. Mas desde que se esteja dentro de uma normalidade, tudo bem também o personal. Bom, a saúde tá ok, tá tudo ok. Você quer um pouquinho mais de massa? Você quer ficar um pouco mais sequinha? Tudo bem isso, não é verdade? Sem dúvida. Sempre que a gente começa um trabalho, a gente traça objetivos de pequeno, médio e longo prazo. Que são de quanto tempo? O que a gente pensa em pequeno, médio e longo? Num pequeno prazo, assim, que a gente estipula, é para aproximadamente um mês. Perfeito, já dá para ter algum resultado. Com certeza. Sim, mais voltado para a parte cardiovascular em um mês. Visualmente, esteticamente, a gente não tem muita resposta nesse curto período de tempo. Mas a resposta cardiovascular, a questão do condicionamento físico, já é sentido pelos alunos. Médio prazo, a gente coloca um período de 6 meses. Aí você tem uma melhora não só cardiovascular, como também uma melhora da parte estética. Sendo que nunca a gente coloca para os nossos alunos traçar isso como objetivo primordial, porque a estética, ela demora para gerar uma resposta visual, né? E muitos dos alunos, por mais que a gente fale já que, esquece a balança que você guarda no banheiro, ele nunca deixa de subir na balança. Verdade. Né? Então, ai, Daniel, não emagreci. Ai, Thiago, não emagreci. E muito pelo contrário, às vezes quando eu treino eu até ganho 2 quilos. Exato. Por quê? Porque você ganha massa magra. E proporcionalmente, a massa magra, ela é mais pesada na questão de volume que a massa gorda. Né? Então, imagine, tá? É um exemplo superficial, que isso aqui equivale a 1 quilo de massa magra. Volume, né? Falando de volume, isso aqui equivale a 1 quilo de massa gorda. Então, não tem como levar isso em consideração numa simples balança de banheiro. Então, a gente fala, desencana dessa questão da balança, ela vai te enganar, ela vai te desmotivar. Até porque a medida muitas vezes diminui, né? É tão curioso isso, né? O peso aumenta, mas a medida diminui. Então, que aí isso, você né? sente aonde? Não precisa de uma avaliação física, você vai sentir nas roupas. Na calça de jeans a gente já sente, né? Um fator que é extremamente importante a gente pontuar também, Jaque, é a diferença entre o emagrecimento e o perder peso. Por favor. Que isso na balança, a pessoa vai subir na balança e ela vai falar, vai ficar contente. Falou, olha, emagreci 3 quilos, que estava um pouquinho a mais. Mas no contexto geral, o processo que levou essa redução dos 3 quilos, às vezes não é o mais adequado. Por quê? O emagrecimento, de fato, é uma perda de massa gorda. A perda de peso, você pode ter uma redução e tem uma redução de massa muscular. Então, às vezes, o que a pessoa tá achando... Flácido, às vezes, Exatamente. Tá ficando molinho. Então, não é um resultado nem saudável e talvez nem esteticamente tão bonito, Exato. né? Meninos, tem muitos pontos pra gente falar. Por mais que seja um programa inteiro, eu vou trazer alguns pontos que eu acho principais do que a gente falou até agora para retomar.
a gente falou sobre gordura visceral. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque quando eu comecei a ouvir a palavrinha pandemia, não foi quando a Covid surgiu, foi quando a gente começou a falar sobre obesidade aqui no programa, com diversos profissionais da saúde e a preocupação deles. A gente vive um momento que muito me assusta. Eu acho importantíssimo a gente falar sobre aceitação. Você tem que se aceitar do jeito que você está. Você é linda do jeito que você está. Eu acho que o Além das Curvas vem nos ensinando isso há muitos anos, né? Então, se aceitar é perfeito. Mas eu tenho visto algumas influenciadoras falando que tudo agora... Não, tem que... O médico falou... Eu vi outro dia uma mulher falando que quando ela chegou, estava grávida, chegou o ginecologista dela, ele falou, olha, você é obesa, a sua gestação é de risco, a gente precisa de alguns exames específicos. Ela disse que aquilo é gordofobia, ela ficou bravíssima. Gente, presta atenção, a gente está falando em saúde. Como os meninos falaram para nós... Na pandemia de Covid, quem estava acima do peso, não só quem era obeso, quem estava acima do peso já se tornou grupo de risco. Vamos falar sobre isso? Sim, claro. É uma fase complicada essa questão que nós, né, nessa questão da o que as mídias sociais têm oferecido para o seu público. Que não é informação, muitas vezes, né? Só... A grande maioria, né? Então, assim, é muito mais válido hoje, não sei se é mais válido o termo, mas seguir uma blogueira ou um blogueiro que tem 1 milhão mais interessante, né? do que seguir cientistas. A gente não é melhor do que ninguém, atrativo, né? A gente só estuda, mestrado, pós-graduação, porque a gente ama a nossa profissão e a gente quer oferecer o melhor. Então, nessa questão de se aceitar da forma que existe uma meia-verdade na questão. Eu lembro que há muito tempo atrás, não sei se você se recorda, eu vim aqui para falar sobre os riscos da obesidade no mesmo dia que estavam as modelos plus size. Claro que eu lembro desse dia. Né? Você lembra desse dia? E foi muito, muito bacana, porque assim, o nosso programa, ele fala disso, né? O nome é Além das Curvas, é pensar o seu corpo além da estética, né? O Além das Curvas é o pensamento além da estética. E aquele dia eu trouxe esse tipo de informação. Você pode se aceitar desde que fisiologicamente o seu corpo esteja respondendo de forma positiva. Eu lembro que até faz muitos anos isso, tá, gente? Eu lembro que uma das meninas até na ocasião falou que todos os exames dela estavam em dia, a gente falou... Preciso ver, porque é muito difícil uma pessoa estar com sobrepeso e absolutamente todos os exames estarem em dia. O joelho começa a dar problema. Tudo. Então, às vezes, o exame está ok, mas o corpo, ele foi feito para suportar um certo peso, não é isso? Sem dúvida. E tem assim, eu até quero passar para o Thiago para ele narrar uma experiência dessa, né, da questão da gordofobia, que ele tem muito interessante. É a questão assim, você pode se aceitar, desde que aquilo que eu falei, seu corpo esteja respondendo fisiologicamente bem. Porém, existem inúmeras pesquisas científicas. Eu não estou falando o Daniel está aqui. Opinião, né? Não. Isso aí é publicação de PubMed, do American College, que é o que a gente estuda. A gente paga para ter essas informações para oferecer o que é a de verdade. E a maioria das publicações científicas mostram que pessoas com sobrepeso e obesidade são pessoas doentes, então isso é uma doença. Eu não estou aqui sendo gordofóbico, eu estou aqui mostrando que eu tenho preocupação com essas pessoas, visto que a grande maioria das pessoas que morreram na pandemia eram pessoas que apresentavam esse quadro e que não só a obesidade é um problema, mas como ela é um fator, né, que atrai outras doenças. Como eu já citei, a diabetes está intimamente ligada à obesidade, à hipertensão, problemas de coração. Ataques cardíacos também, né? Sim, Ataque cardíaco, certeza. entre outros. Cardiopatia então, está totalmente ligada. Eu acho que o pessoal tem que abaixar um pouquinho a guarda, Jaque. Quando profissionais vão falar, você está acima do peso. Eu estou me preocupando com a sua saúde, não com a sua estética. E isso não é estar preocupado com o peso da pessoa, né? Quando um profissional ou outro, a nutricionista fala, não é questão da gordofobia, que muita gente está se protegendo atrás disso. Isso é questão de preocupação real, né? Então, hoje em dia, a gente tem tomado muito cuidado, né, da forma que a gente lida. Até a lida. abordagem que vocês fazem, né? Principalmente. O Thiago tem algumas, né? Relata pra gente, Thiago. É uma coisa que eu sempre falo para os alunos, né? Que a questão dos exames, né? Que os alunos falam, mas eu fiz todos os meus exames, estão tudo ok e tal. Eu falo, mas o contexto geral, a mudança comportamental ou os comportamentos que você tem, isso já é característica pra gente que você não é... Você pode estar saudável, mas você não é saudável. Tem uma diferença bem grande. Uma questão um ponto bem chave que eu sempre pontuo para os alunos
a grande maioria dos obesos, além do agravante, tem a questão de serem fumantes. E aí potencializa, né? Eu falo para eles assim, se vocês fizerem uma radiografia ou uma chapa do pulmão, vai estar tudo ok. Mas por estar ok, significa que fumar então é saudável? Claro que não. Entendeu? Então são fatores que a gente tem que colocar sempre na frente. E assim, é fato, obesidade é uma doença. E uma coisa que eu sempre tento deixar claro para os alunos era assim, hoje você está obeso. Não significa que você tem que ser obeso. O fato de aceitação é um ponto que a gente tem que levar assim, em consideração. A forma da abordagem, a maneira que a gente vai abordar também, porque tem esse... Como explicar isso, né? Não é só o fator físico, até né? o fato que eu quero que o Thiago relate, acho que ele não está lembrando, que é de uma jornalista que tinha problema de sobrepeso, que começou a treinar com ele e falou assim, você não manda em mim. Ah, sim, né? sim. Conta da dieta dela. Por favor, conta pra nós. Foi um período um pouquinho conturbado, né? Porque ela já apresentava outros problemas, né? Tem nada a ver com ela ser jornalista, que nós somos muito tranquilos. Era só para ele lembrar da história. Entendi. Na verdade, ela não é o fator... Perdão. Ela tinha outros agravantes. E aí, quando eu comecei a entender, para poder ajudar, né? Porque antes da gente iniciar o treinamento, que nem eu falei, a gente faz um questionário, uma anamnese, para entender a realidade, as necessidades. E mesmo ela pontuando o objetivo dela, a gente vai dar um caminho, vai dar um norte. Entendi seu objetivo, mas como primordial, vamos fazer isso aqui. O que está te causando risco, às vezes até de morte? Vamos cuidar disso primeiro, né? E um dos fatores que eu já identifiquei nela era esse. Ela era obesa, vamos colocar assim. Ela tinha outros problemas de saúde que estavam prejudicando demais a saúde dela. O menos pior era a irritabilidade que ela tinha. Que também pode estar relacionada a não fazer atividade física, né? Com certeza. E dentro disso, ela apresentou até alguns pontos, assim, ela batia de frente comigo mesmo. Só que o que acontecia? A dieta dela, ela mandava fotos pra mim, tipo, como se fosse me desafiando, assim. Ela mandava mensagem, mandava fotos de prato extremamente gorduroso, assim, gorduroso, muito. Agora se vira pra me emagrecer. Exato, era isso. Ela jogava a responsabilidade totalmente pra gente, mas ela não entendia a importância da ação dela também na saúde dela. E pra ela tava tudo bem. Eu tenho que ir pro intervalo, eu vou voltar ao próximo bloco te perguntando sobre isso, porque vocês já citaram aqui, eu quero complementar. A gente muitas vezes quer ser emagrecido. A gente não quer emagrecer. Então, por isso que tem várias fórmulas mágicas que parecem vender como remédio que se toma, que pode até ter uma reação no seu cérebro que vai te fazer comer menos, mas quando você para esse remédio, você vai engordar de novo. Exato. E também, a que tipo de emagrecimento a gente está falando quando você toma um remédio que, sim, alguns médicos indicam, pode ser importante em alguns tratamentos, mas não pode ser o único tratamento. E eu ainda volto no próximo bloco perguntando para vocês sobre a gordura visceral, porque eu entendo que a gordura visceral eu lembro que eu conversei esses dias com um médico nutrólogo, e ele falou que quando há gordura visceral, se a pessoa já mudou a alimentação, o que acontece com muitos pacientes dele, ele fala, a pessoa chega lá acima do peso, então ele faz o tratamento dele às vezes pode ser medicamentoso ou não, ele vai fazendo acompanhamento com a alimentação, e mesmo que a pessoa emagreceu e chegou dentro do IMC dela, quando ele faz a bioimpedância e ele olha e fala, ainda está com gordura visceral, ele chega para a pessoa, ele fala que ele faz um ultimato, você precisa treinar, porque eu já mudei a sua alimentação, se você está fazendo o que você me diz que faz, e eu estou vendo na balança que você emagreceu, você conseguiu perder o peso, mas se você não treinar, eu tenho muita dificuldade em conseguir te ajudar com a gordura visceral. Então, eu quero falar mais sobre isso no próximo bloco e eu quero dicas do que a gente pode fazer em casa, tá? Não é dica de blogueirinho, é dica de profissionais, tá bom? Eu vou pro intervalo e já volto, não sai daí.
nosso programa está de volta e eu estou te esperando nas redes sociais do programa, o Instagram, @nossoprograma e a fanpage facebook.com/nossopgm. Além disso, eu te espero também no meu Instagram, @jaquestefano. Através das redes sociais, a gente fica sempre pertinho, sempre juntinho. Você pode enviar os temas que você quer ver abordado aqui, um artesanato que você queira aprender, um profissional que você gostaria que eu entrevistasse, envia para nós, porque a gente prepara tudo, como eu sempre digo, especialmente para você. Hoje a gente está falando sobre atividade física e emagrecimento para o verão, mas é claro que o nosso tópico principal acaba sendo saúde. Eu estou recebendo aqui o Daniel Barsottini, que é mestre em Educação Física, e o Thiago Nunes, que é personal trainer. Eles estão esclarecendo as nossas dúvidas. Eu volto esse bloco para complementar o que a gente falou no bloco anterior. Quero até, retomando o que o Thiago falou, que ele complemente, depois o Daniel fale também. O que a gente quer muitas vezes é ser emagrecido. É por isso que eu acho que tantas fórmulas milagrosas dão certo. Eu lembro que quando depois que eu tive o Davi, que eu voltei ao meu peso, eu fui ao meu nutrólogo, um personal me passou ali uma sériezinha para eu fazer em casa. Eu lembro que eu falava para as pessoas, nossa, o método do profissional é ótimo. E uma amiga minha falou assim, eu sei, o método desse profissional é ótimo, mas foi você que conseguiu seguir. Então, qual que é o método ótimo? É comer adequadamente, de repente, uma técnica uma explicação de que alimento funciona melhor com que alimento, ou que substituição você pode fazer. Existem técnicas que são excelentes. Esse meu médico especificamente gosta de ver o paciente toda semana, o que eu acho que ajuda muito, porque cria um compromisso. Então, o método é excelente, mas não tem método excelente se a pessoa não quiser. Não é verdade? Exatamente, Jaque. O processo do emagrecimento, ele não é tão fácil assim quanto parece. A gente sabe, por isso que a gente sempre bate na tecla de entender a realidade e as necessidades de cada pessoa, de cada aluno, para poder fazer a elaboração do programa de treinamento da maneira mais prazerosa possível, para de fato poder ajudar, para que as pessoas entendam o que tem que ser feito e não fazer por fazer. Porque o fazer por fazer é onde ela vai recorrer a dietas milagrosas, a treinos que prometem emagrecer 8 quilos por semana, que isso a gente vê direto. Pessoas vão até... 8 quilos por semana? Por mês, perdão. Mas mesmo por mês, pirlim-pim-pim, né? Tem pessoas que vêm falar conosco, né? Reclamando de promessas anteriores. Falar assim, eu vim procurar vocês porque me prometeram que eu ia emagrecer 7 quilos, 8 quilos em um mês e eu não emagreci. Aí a gente vai entender o que foi feito e, obviamente, que não vai conseguir. Então, assim, a gente tenta, de certa forma, mostrar para a pessoa como tem que ser feito o processo. Estratégias existem, métodos existem, só que existem os que são jogados na internet e existe o científico. O correto, ele não é tão simples assim de ser feito. Até muitas pessoas falam pra gente, a gente sabe o que tem que fazer. E aí que entra a importância de um profissional ou dos profissionais, que é o emagrecimento, como eu falei, ele é um processo onde deveria estar envolvido vários profissionais. O acompanhamento ele tem que ser multidisciplinar. Então, entender se é um paciente que está num risco, precisa de um medicamento ou não, aí vai entrar um médico, Exato. Um nutrólogo ou um nutricionista para regular essa alimentação. Exato. E o profissional de educação física, sem contar que eu acho que algumas vezes um psicólogo pode ser necessário também, né? Então, olha só aqui quantos profissionais eu citei, né? Hoje o que a gente, né, a forma que a gente trabalha é muito voltada a isso que o Thiago acabou de pontuar, que é a questão da proposta multi e interdisciplinar. Multi, porque são vários profissionais, nós temos no Além das Curvas a assessoria de nutricionista, de endocrinologista, de psicólogo, né? E assim, multi por ser vários e inter porque todo mundo se conversa. Não adianta uma nutricionista fazer algo que a gente não tem acesso ou que a gente fazer algo que a nutricionista não tem acesso. Se não houver conversa, o caminho não vai ser traçado. O endocrinologista percebeu que tem um problema hormonal ali. O personal tem que ficar sabendo disso, né? Exato, porque a partir do momento que você entra com o medicamento em si, muita coisa naquele organismo vai responder de forma diferente. Então, pode ser que tenha um aumento da frequência cardíaca, que normalmente não tinha. Aí, de repente, entrou com um medicamento que a gente não sabe, aquela frequência está lá em cima. Vamos falar, uai, de onde está vindo isso? Problemas de pressão, quando vai regular a pressão e inúmeros fatores. Então, multi e inter, para que a coisa se desenvolva. Hoje, né, no pós-pandemia,
houve um aumento significativo de transtornos de ordem psiquiátrica, né? de ordem psicológicas. E as pessoas estão comendo por comer, né? Que foi... Por até compulsão, muitas foi vezes, definido né? isso como fome emocional. Isso, a gente A falou pandemia sobre isso. causou um buraco em muitas pessoas, né? Tô triste como, aconteceu Tô um momento feliz como, né? Vou comemorar como, Independente não deu da certo, eu situação. mereço, eu sempre mereço, É né? isso. Se eu conseguir, eu Recompensa. mereço, se eu não conseguir, eu mereço também, né? Então, a gente acha hoje, né, é imprescindível a presença de um psicólogo, né? A terapia hoje, no processo de quem quer mudar o comportamento, né, e por consequência emagrecer, tem que buscar ajuda terapêutica, uma terapia. Já vou perguntar para vocês mais sobre a questão estética, mas eu ainda quero finalizar falando sobre saúde para retomar o que eu falei no bloco anterior, não deixar as pessoas sem resposta com relação à gordura visceral, Perfeito. que preocupa demais, que eu acho que tem uma relação com doenças cardíacas também, né? Queria que vocês falassem sobre ela e por que um médico me fala, já que quando a gente fala de gordura visceral, a pessoa precisa treinar. Por que isso? Podem ficar à vontade. Vai lá, Tio. O lance da gordura visceral, ela é extremamente importante. O que ela é, aliás? Explica pra nós. É uma gordura que ela fica acumulada na região subcutânea, né? Mais subcutânea, né? Um pouco mais para baixo. É na barriga mesmo? Na região localizado para as pessoas entenderem, ficar mais claro, na região da barriga mesmo. É uma Perto gordura dos órgãos. Isso, bem próximo dos órgãos. Existe a gordura subcutânea, ela fica mais abaixo ainda. Tá. Então, às vezes as pessoas Seria mais pra dentro, mais para assim. dentro, é mais entre os órgãos mesmo. Por isso que ela é tão prejudicial. Então, às vezes a pessoa emagrece e fala assim, puta, tô com aquela barriguinha ainda aqui e tal. Muitas das vezes é gordura visceral, que ela é um pouco mais demorada a ser metabolizada. Por isso a importância, Jaque, do trabalho multi e interdisciplinar. Por quê? O treinamento faz com que a gente, metabolicamente falando, a gente consegue estimular para que tenha a quebra e a queima dessa gordura. Só que o trabalho da nutrição é extremamente importante para que a gente também elimine essa gordura, não só visceral, mas também como subcutânea. Então, de certo modo, o trabalho multidisciplinar, o médico, que ele dá o alerta lá quando a pessoa vai a primeira vez lá e fala, ó, está com um volume muito alto de circunferência abdominal. Então, tem que estimular a alimentação e também gerar o estímulo do treinamento, porque o treinamento ele gera essa quebra da gordura, mas também eu preciso gerar a queima da gordura. São processos diferentes aí, que só o treinamento pode estimular isso. Porque acontece, com a nutrição, a pessoa começa a seguir um planejamento alimentar, sem o treinamento é possível sim ela emagrecer, só com a alimentação. Só que aí entra o acúmulo ainda de gordura visceral, a flacidez, entre outros aspectos, uma doença, podemos colocar assim, que é a sarcopenia, né? Sim. Que é uma redução muito grande de massa muscular. Então, só o treinamento pode salvar. Eu fico imaginando a preocupação desse médico, porque como ele trabalha com emagrecimento, ele sabe do tratamento que ele faz, ele sabe que as pessoas vão emagrecer. Mas até lá mesmo onde ele trabalha, ele fez um centro com uma academia e com um profissional, porque ele falou, Jaque, por eu conseguir emagrecer, me parece que as pessoas acomodam, lógico que não é ele que emagrece, né? Mas a pessoa que segue o tratamento consegue emagrecer, que também é um tratamento individual, não é igual para todos. Sim. Só que ele precisa, eu acredito, eu percebo nele quase um desespero para forçar as pessoas a treinarem, para explicar para as pessoas que se elas não treinarem, o emagrecimento só não vai deixá-la saudável. Então, para ele poderia ser muito interessante falar, eu fiz o tratamento, a pessoa pagou pelo tratamento, emagreceu, vai embora. Só que ele olha e ele fala, essa pessoa ainda está doente, eu preciso que ela complemente com a academia, ou enfim, a gente vai dar aqui algumas dicas de treinamento, mas tem que treinar, né? Não, o Thiago pontuou algo assim que é fundamental, acho que é o grande ápice da entrevista. Qual que é o diferencial do exercício para uma dieta ou uma prescrição de alimentação saudável no indivíduo? O exercício ele vai estimular a queima da gordura, né? Isso aí, biologicamente, daria um outro programa, mas vamos resumir por aí, tá? Então, o exercício, a partir do momento que ele é praticado, ele vai pegar essa gordura subcutânea e a visceral e vai utilizar como substrato energético. Então, o grande diferencial é esse. Né? O grande complemento é esse. E o mesmo serve, né? O mesmo conceito serve para aquelas pessoas que passam a usar os medicamentos da moda, né? Que são aqueles medicamentos... Que compram por conta própria, inclusive, a alguns, grande né? maioria, né?
que aplica na barriga. O que seria para diabetes, que se viu que pode ter um ganho Exato, com ele. é o mesmo. A pessoa não tem diabetes, às vezes ela tá só com sobrepeso, ela poderia se esforçando, não precisar de medicamento nenhum. A gente fala em medicamento no caso de obesidade, em alguns casos específicos. Às vezes a pessoa tá ali 1, 2, 3 quilinhos a mais, quer aplicar uma injeção na barriga para ser emagrecida, né? Então, para ser emagrecida. Aí o que acontece? Muitas das vezes, essas pessoas que utilizam desse recurso deixam de comer por vários efeitos colaterais, então começa a perder peso, só que é a história que o Thiago falou, a gordura subcutânea e a gordura visceral continuam lá. Então ela emagreceu e ela continuou doente, ou vou além, ela emagreceu e ela aumentou o grau de doença dela, porque além de aumentar a gordura, manter a gordura, ela perdeu massa magra. Isso é um agravante. Me explica, peraí que agora deu um nó aqui na cabeça, me explica isso. O emagrecimento que eu consigo quando eu restringo alguns alimentos é diferente da queima de gordura que eu consigo quando eu pratico uma atividade física. É disso que a gente está falando? Quando você tem, assim, primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso aí, são as nutricionistas do nosso time que nos ajudam com o conhecimento. Não é a expertise de vocês, não, né? Não, vocês estão trazendo pelo conhecimento que vocês têm. Então, isso aí você vai procurar um nutricionista. Eles só estão trazendo uma explicação para nós. Uma explicação. Quando você tem uma dieta restritiva, que a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de dieta restritiva, vou cortar isso, vou cortar aquilo. Vai ficar a vida inteira sem comer um pedaço de chocolate? Não vai, né? Não, e antes de restringir, você tem que saber o que você vai colocar. Para complementar. Né? Porque, então, muito cuidado. Quando você restringe, você vai ter uma diminuição no seu peso de balança. Né? Porque você vai deixar... Tá comendo menos, né? Diminuiu a caloria. Exatamente. Só que o que efetivamente você perdeu para aquele peso na balança diminuir? Será que foi a gordura que você queria perder, que esteticamente é o que faz a diferença quando você vai vestir sua calça, quando você se olha no espelho? A gente não consegue ter certeza disso, então. Assim, cientificamente eu já falo que não é. Agora, quando eu pratico atividade física? Aí sim. É aquilo que o Thiago falou, é a queima, é disso que a gente está falando, e né? o estímulo no treinamento. O estímulo do treinamento vai fazer você ter tônus muscular, ficar com a musculatura mais durinha, é a manutenção ou até mesmo o ganho da massa muscular. Vontade de levantar dessa cadeira agora e começar a malhar de novo, porque vocês sabem, né? Porque sem o treinamento isso não é possível. Se fosse para falar ideal é enquanto você está fazendo um tratamento com o nutrólogo ou com o nutricionista, já estar treinando, né? Exato. Ideal é isso, porque daí você faz as duas coisas ao mesmo tempo, Só né? para trazer alguns dados, Jaque, existem diversos estudos que mostram pra gente assim, os indivíduos que fazem só a dieta, só o planejamento alimentar, existem indivíduos que fazem só o treinamento e existem indivíduos que fazem a junção dos dois. E, obviamente, os resultados são maiores quando tem a junção dos dois, porque a gente tem a manutenção ou o aumento da massa muscular. Fisiologicamente, a gente tem outras respostas, até hormonais, que são extremamente importantes para o emagrecimento. Qualidade do sono melhora demais, que para o emagrecimento também é fundamental, para a queima de gordura, para a quebra da gordura, é extremamente importante que haja esses hormônios aí, tem essa liberação hormonal. Lembrando que tudo isso, quando a gente fala, né, de treinamento e periodização de alimentação, isso é efeito crônico. Os efeitos agudos acontecem, só que a gente está pensando, como o Daniel falou lá atrás, que a gente coloca as metas, né, 1 mês, 6 meses, tudo isso é pensando também nesses efeitos agudos e crônicos, tá? Para poder gerar essa quebra de gordura, essa eliminação da gordura subcutânea, essa eliminação da gordura visceral, manutenção da massa muscular e aumento. É por isso que a gente vai chegar num ponto que eu vou tratar daqui a pouco, que a gente vai dar dicas gerais, mas eu acredito que o treino também é individual, né? Total. Justamente por conta de tudo isso que a gente está falando, né? Meninos, quero perguntar para vocês e complementar com uma coisa que eu acho muito importante, que é quando eu recebo bastante profissionais esteticistas, que fazem tratamentos que a gente sabe que complementam e elas mostram resultados. Não tem uma esteticista séria que eu receba aqui que não diga: esse meu tratamento ele é ótimo, mas se você não estiver comendo adequadamente e fazendo atividade física, você tira todo o potencial do tratamento. O tratamento ele é um complemento a uma mudança de vida, que pode te acelerar, que pode te ajudar. Olha, tem um tratamento aqui que ajuda na flacidez, tem um tratamento aqui que ajuda a enrijecer, tem um tratamento que pode ajudar no emagrecimento, mas se você não comer adequadamente e não fizer atividade física, você está jogando dinheiro fora. É isso também, né? Sem dúvida. Uma coisa que é importante frisar, que perder peso é um processo de planejamento.
né? Para perder peso, você precisa se planejar. Ninguém engorda de um dia para o outro. Ninguém vai emagrecer de um dia para o outro. Então, quando eu falo de planejamento, além da ideia da proposta inter e multidisciplinar, é praticar aquilo que for oferecido pelos profissionais, né? Quando você se refere aos tratamentos estéticos, o tratamento estético é mais uma peça do nosso quebra-cabeça. Porque, assim, muitos tratamentos estéticos que são oferecidos, eles liberam a gordura, né, que está acumulada na corrente sanguínea. Essa gordura que foi liberada na corrente sanguínea, se não for metabolizada no músculo em atividade, ela vai voltar e acumular de novo. Então, tá aí a explicação do porquê, né, o tratamento estético precisa ser complementado com o exercício físico. Ou seja, sem planejamento ir lá na esteticista não vai te dar o resultado que você quer. É a quebra e a eliminação da gordura. Tenho só 10 minutos e eu quero falar sobre exercício. Eu quero começar perguntando para vocês o seguinte. A diferença, você falou até daquela história de perder 8 quilos em um mês. Eu acredito que quanto a gente vai perder também está relacionado ao quanto dá para perder. Então, uma pessoa que está obesa, começou um treinamento, começou uma atividade física junto com a alimentação correta agora, em um mês, quanto ela tem para perder? Uma pessoa que está só querendo perder 2, 3 quilos, e eu coloco isso entre aspas porque a gente já aprendeu sobre isso aqui, mas tem só uma gordura localizada que incomoda, me parece que é mais difícil ainda para a gente queimar. Todos precisam procurar ajuda e vai ter tratamento específico para cada um? Vamos começar por aí. Sem dúvida. Bom, eu não vou pontuar em valores semanais quanto a pessoa deve perder. O que eu vou falar é o seguinte... Embora fique na cabeça de vocês aí, tem mais ou menos, né? Mas não precisa falar porque é individual. Sim. Até pode desanimar alguém, né? Não, assim, a gente respeita muito o princípio da individualidade biológica. Significa assim, ó, homens emagrecem rápido, mulheres emagrecem devagar. É mais ou menos esse princípio. Por causa da testosterona, mas faz todo sentido. Né? Então, assim, quando você se apega a essa questão de quanto vai perder, a melhor coisa a pensar é assim, comece a atividade, porque pensar lá na frente significa que você está esquecendo o pontapé inicial. Então, assim, eu não vou pontuar quanto por semana ou por mês. Eu acho que o mais importante é, depois de uma avaliação feita com a nutricionista de bioimpedância, você ter claro quanto você vai perder na sua jornada. Perfeito. Consigo chegar a quanto, né? Consigo sair da obesidade ou sair do sobrepeso, por exemplo? O que seria interessante, a curto, médio e longo prazo, eu perder para eu ter saúde. Não estou falando de estética. Perfeito. Tá? A bioimpedância também já dá um caminho por aí, né? A bioimpedância é a melhor análise. Tem outras, mas muito mais sofisticadas, que dão detalhezinhos da gordura que reveste a bainha de mielina. Que é mas isso aí foge um pouco da nossa proposta. A bioimpedância, com as nutricionistas de hoje, já dá o valor significativo para iniciar o trabalho. Feito isso, então você tem lá um valor numérico de quanto... né, você precisa retirar, né, perder durante um processo, você vai começar a se estruturar. Então, esse número eu consigo só com o exercício ou eu vou ter que associar a uma dieta, uma reeducação alimentar. Não quero usar o termo dieta, me desculpem, cortem, brincadeiras, né? Mas assim, uma reeducação alimentar. Edita isso, volta. Então, assim, é treino mais reeducação. Pô, mas falta ainda, eu acho que eu vou ter que passar no endócrino, porque alguma coisa nos meus exames preliminares deram errado. Então, eu vou associar o endócrino. Estou montando uma jornada aqui, Jaque. Estou montando uma mochila para começar a caminhar. Né? Aí, feito isso, pô, mas será que eu consigo? Você questionou a sua capacidade? Eu vou colocar uma psicóloga. Né? Então, assim, você teve um número inicial. Desse número inicial, associado a um exame de sangue, outros exames, você vê... quem vai poder me ajudar, né, para eu trilhar esse caminho? Né? É a nutricionista, é o personal, é o médico, é a psicóloga. Aí você começa a dar os passos. Uma coisa que você falou, né, eu já até quero passar para o Thiago para ele abordar essa questão da jornada em si, é assim, pessoas que têm obesidade tendem no começo da atividade sim perder mais peso, né, diminuir, né, valores de percentual de gordura, peso em balança, o que seja, que ele vai usar como referência, mais rápido. Porque, assim, são pessoas sedentárias... A resposta é mais Passou rápida, do zero para alguma coisa, Exato. Já vai ter mais resposta. Então a resposta vai ser muito mais rápida. Diferente agora, o finalzinho dá um trabalho. É aí que entra a ciência, já, que aí... Por favor, Thiago. É que aí que entra... Tô interessada, me conta. É aí que entra os métodos e as estratégias, né, de maneira mais científica. Porque, como o Daniel bem falou, saiu do ponto zero,
do nada para começar a treinar, que isso é extremamente importante e é o caminho, a caminhada, né? A gente já tem mudanças bem significativas de peso, estética, entre outros pontos que a gente pode pontuar também o sono, até a fome em si, porque a fome quem controla a fome são hormônios. Então, o exercício físico, isso a gente potencializa esse controle. Então, começou a treinar, teve bastante resultados, vamos colocar assim, aqueles resultados mais imediatos, né? Vai chegar um determinado ponto que quanto mais treinado o indivíduo vai ficando, mais difícil vai ficando de perceber aquela redução de 1 quilinho ou aumentar um pouco mais da massa muscular. E aí ter o auxílio de um profissional. É o ponto-chave, já que não tem como. Porque daí você da sua cabeça não vai saber o que fazer, como trocar esse treino para ter um resultado. Porque o que acontece, Jaque? Sempre tem uma sequência. Quando a gente vai elaborar nosso programa de treinamento com os indivíduos, com os nossos alunos, a gente monta uma periodização para eles. Então, tudo tem um começo, meio, fim, depois volta de novo. Tem um porquê para chegar lá naquele resultado a longo prazo, né? Todas as estratégias de métodos estão linkadas um no outro para poder atingir os resultados. Eu tenho só 5 minutinhos e eu quero ir para os treinos. Dá dica pra gente. O que a gente pode fazer pro começo, tá? Pro agora, para não ficar parado. Ó, o meu telespectador vai fazer um compromisso com a gente, de procurar uma ajuda profissional. A gente sabe que em alguns casos pode até ser um atendimento online. Às vezes no parque perto da sua casa tem alguém junto com um grupo já que pode te atender, ou uma academia. Mas ajuda a gente nesse comecinho. O que a gente já pode começar a fazer em casa para esse verão mesmo? Bom, eu acho que questão custo-benefício, otimização de tempo, para a pessoa que não faz nada e quer começar algo, caminhadas. Né? Pela segurança, né? por ter um baixo índice de lesão, não quer dizer que não possa ter, mas é baixo o índice de lesão em caminhadas. Começar pela caminhada, conforme for evoluindo para a caminhada, nós fazemos uma transição para a corrida. Muita gente, quando entra nesse projeto verão, fala assim, vou correr para emagrecer. A gente não aguenta, né? A pessoa até pode tentar, só que o risco de fracassar, né, é muito alto. Então, como que a gente faz uma transição da caminhada, que é uma prática que todo mundo pode começar agora, hoje, né? 30 minutinhos numa praça. No próprio bairro, ou no seu condomínio, né? Procure um ambiente plano, um circuito plano, 30 minutos. Né? A gente usa como frequencímetros, caso você não tenha um relógio, é a sua respiração. Caminhe de uma forma que você consiga conversar, porém você não consiga cantar. Tá? Então, assim, você pode conversando com alguém que está com você, mas não vai dar para falar muitas coisas. Exatamente. Também, né? Pode tornar a caminhada até mais prazerosa. Ajuda, né? Exato, é um estímulo, né? E a transição vai acontecer depois de um tempo através da corrida intervalada. Ninguém que quer começar a correr vai sair correndo. Então, o que é um treino intervalado? Uma dica bacana. É a pessoa que está vindo de uma rotina de caminhada bacana, ela começa a experimentar da corrida. Então, como ela faz? Ela ela anda 3 minutos, corre 30 segundinhos. E a corrida, ela não vai acelerar o passo, ela só vai mudar a mecânica. Pode ser uma trotadinha para esse começo? É isso, é o trote. O que é o trote? É uma caminhada com fase aérea. Tem uma imagem aí do trote, eu acho. Coloca aquela imagem que vocês tinham colocado, que eu acho que é bem o trote. Aí eles contam para nós se é, por favor. Isso aí. Isso, é isso. Esse é um trote. O que diferencia, né, o trote da caminhada é a presença da fase aérea. Você não toca o chão. Quase uma puladinha, né? É um pulinho. Né? Então, 30 segundos é suficiente para começar. Para começar, só para você experimentar dessa prática. Né? Porque muda completamente a mecânica do movimento. Aí você correu 30, caminha mais 3. Aí trota mais 30 segundos. Correu mais 30 segundos, caminha mais 3. Faz isso durante 30 minutos. Conforme o tempo for passando, você vai mudando esses valores. Vai caminhar 3 e correr 30 segundos. Trotar 30 segundos. Caminha mais 3, corre 30. Ou corre 1 minuto. E for evoluindo, esses números você vai brincando. A gente chama de fartlek, é brincar de correr. Aí você tenta, caminha 4, corre 2. Caminha mais 4, corre 2. Caminha 3, corre 3. Você vai brincando com até conseguir estar correndo. Exato. Porque se você vai começar ali, correr, sei lá, andar 4 quilômetros, já vai ser uma dificuldade nesse começo, né? Com certeza nenhuma. Meninos, pra gente finalizar, exercícios de solo, dá pra fazer em casa alguma coisa? Com certeza, sim. Dá pra fazer exercícios utilizando cadeira em casa mesmo, né? Ou já que tá indo na praça, né, fazer uma caminhada, no próprio banco da praça, fazer os exercícios de sentar e levantar, simulando os agachamentos. Perfeito. Porque isso é extremamente importante para fortalecer as articulações de joelho, de quadril, fortalecer as musculaturas, na verdade, que dão estabilidade para as articulações, né? No solo,
deitadinho, com os pés apoiados, joelhos dobrados, fazer elevação de quadril, que é elevar o bumbum em direção ao teto, para fortalecer também a região do quadril, estimular um pouco mais o fortalecimento do core, que é fundamental para qualquer atividade física, né? Ou para o nosso dia a dia. Então, Quantas repetições? Em torno de 2 séries. Para quem está começando, 2 séries de 10 a 15 repetições, dando intervalo de 30 segundos ali. Vou combinar de ainda nesse verão, de repente, a gente trazer vocês aqui um dia pra gente fazer algumas atividades aqui. Vocês topam? Com certeza. Se eu vou fazer aqui, que aí eu tenho um pouco de vergonha, mas a gente faz aqui, tá bom? Nós também nos colocamos à disposição. Quem quiser nos procurar, mandar perguntas. Combinado. Vou passar nas então nossas redes sociais. o Instagram, que é o @além das curvas, o WhatsApp, que é o 0 operadora 11 99182 7006, e tem o site www.alemdascurvas.com.br. Daniel, Thiago, muito obrigada por terem voltado. Acabou que ficou muito assunto acumulado, então eu convido vocês para voltarem mais vezes, viu? Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre muito bom ter você com a gente. Até mais. Tchau, tchau.